1 João capítulo 3, do verso 19 ao verso 24. Diz assim, Escritura Sagrada inspirada por Deus. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Senhor, nos ajuda, dá a todos nós, os mais velhos, as crianças, todos sem exceção. Dá-nos, ó Deus, condições de tirar proveito da tua palavra. Abençoa-nos no nome de Jesus. Amém. E amém. Crianças, Caleb, agora se comportar, tá bom? Tá bom, Benjamin? Vou falar com vocês. Eu pensei numa hora numa história muito legal para contar para vocês. Vai ajudar vocês a entender uma parte do texto, tá bom? Então fiquem aí esperando, depois eu vou contar para vocês, tá bom? Irmãos, ao longo de todo o capítulo 3, a proposta de João foi traçar uma distinção entre os que são filhos de Deus e os que são filhos do diabo. E toda a sua tese se concentra no seguinte: o filho de Deus é aquele que pratica a justiça, assim como Deus é justo. Então sua intenção é dar confiança, é dar certeza aos seus leitores crentes de que estão na verdade e são filhos de Deus. Então, quando chegamos ao final da pergunta, a intenção do apóstolo é apresentar tanto a confiança como a segurança que os cristãos em comunhão com Deus têm diante de Deus. Então, o tema da mensagem de hoje é a confiança do cristão diante de Deus. A confiança do cristão diante de Deus. E a pergunta fundamental, meus irmãos, a ser feita é, preste atenção, olhe para mim. Por que podemos ter confiança diante de Deus? Qual é o fundamento da sua segurança, cristão? E aqui nesse texto, João oferece esperança e firmeza ao coração inseguro, ao coração inquieto. Preste atenção, primeiro ponto. Deus nos assegura que somos da verdade. Deus nos assegura que somos da verdade. Verso 19. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Então preste atenção no texto. E nisto, ele diz, conheceremos. Nisto o que, meus irmãos? Lembre-se da perícope anterior. João está se referindo ainda ao dever do amor. Ou seja, devemos amar uns aos outros. E segundo ele, nisto, se perseveramos no dever do amor, se amamos uns aos outros, podemos conhecer, saber que estamos na verdade. E a expressão conhecer aqui, ela tem o mesmo sentido do termo sabemos. Olhe para o verso 14. Verso 14 do capítulo 3 diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Ou seja, seu objetivo é dar certeza aos seus leitores, fazê-los convictos de que pertencem à verdade. E você me pergunta, mas pastor, o que exatamente significa ser da verdade? É importante você entender que João vai basicamente alternando os termos, que em essência significam a mesma coisa. Quem são os da verdade, irmãos? São os que andam na luz. São os que confessam seus pecados. São os que guardam seus mandamentos. São os que não amam o mundo.
os que andam como Cristo andou, os que vencem o maligno, os que fazem a vontade de Deus, os que permanecem no Evangelho, os que amam seus irmãos. Então, os da verdade, em essência, de forma simples, são os que estão em comunhão com Deus. Tá? Irmãos, olhando para cá, tá bom? Olhando para cá. Nós podemos dizer ainda, com base no uso que João faz do termo verdade, que significa ser da verdade, significa pertencer a Cristo. Porque no seu Evangelho, no capítulo 14, quando Cristo diz assim, ó, eu sou a verdade. João está usando a mesma palavra aqui. Logo, ser da verdade é não somente permanecer na mensagem, na verdade do Evangelho, mas pertencer, estar unido ao próprio Cristo. Então, comprovamos que estamos em Cristo, que é a verdade, como, irmãos? Por meio do amor. Se amamos uns aos outros, conhecemos, sabemos que somos da verdade. Então, o amor é uma evidência de que se está na verdade. Só que na sequência ele diz, e tranquilizaremos o nosso coração diante de Deus. Você deve saber que o coração na linguagem bíblica, ela é uma linguagem, um símbolo para o homem interior. É um símbolo usado para se referir ao intelecto, ao afeto, à vontade e à consciência moral. E esse é o uso que João está fazendo com o termo, da consciência moral, meus irmãos. E o Novo Testamento, ele aborda com frequência a questão da consciência. Por exemplo, o apóstolo Paulo, conforme registrado em Atos, ele alegou em algumas ocasiões ter boa consciência diante de Deus e diante dos homens. Nas suas cartas, ele escreveu que a consciência dá testemunho da lei. E que essa consciência pode ser fraca ou forte. A Timóteo, ele recomendou manter a fé e a boa consciência. E ele falou de pessoas que têm a consciência cauterizada. E o autor aos Hebreus falou, como lemos, da necessidade de ter a consciência purificada. E ainda que o termo seja diferente, consciência não aparece no texto, o coração, conforme mencionado por João aqui, está exercendo a função de consciência moral. Isso fica óbvio no verso 20. Olhe para o verso 20 do texto. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O coração, meus irmãos, ou a consciência, continuamente nos julgam. E quando o pecado acontece, ela acusa. Ela condena o homem em razão de sua transgressão da lei moral. Então vamos pensar nesses termos, olhando para cá. A consciência é uma espécie de promotor de justiça. E quando a lei é quebrada, ela vai acusar. Ela vai evidenciar a culpa do acusado. E naturalmente, por causa do pecado, a consciência alimenta insegurança. Ela pode alimentar certa dúvida quanto ao estado espiritual de alguém. Só que para essas condições e para essas pessoas que têm a consciência ferida, estão incertos, inseguros de seu estado espiritual, João diz, no verso 20, há alguém maior que a consciência. Há alguém maior que a consciência, que é o próprio Deus, que é o juiz supremo. E ele diz, Deus conhece o coração, e eu diria, até melhor, mais e melhor, do que o próprio acusado. E Deus, sendo maior que a consciência, ele é capaz de lhe dar segurança. Então pense assim, por mais hostil, por mais agressiva que seja a consciência em suas acusações, Deus dá certeza ao pecador de que permanece em comunhão com ele. Como? Por meio do dever do amor. Se amamos uns aos outros, se amamos os nossos irmãos, temos a garantia da parte de Deus, que mesmo pecando, por vezes, nós estamos em comunhão. Então vamos à aplicação do texto. Por favor, preste atenção. A primeira aplicação desse texto é: submeta a sua consciência a Deus e a sua palavra.
Submeta a sua consciência a Deus e a sua palavra. Me permita ler aqui um trecho da Confissão de Fé sobre isso. No capítulo 20, quando é dito: só Deus é Senhor da consciência. E Ele a deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos, que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra, ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora dela. Só Deus é o Senhor da consciência. Irmãos, é fato que muitos crentes têm a consciência fraca. E a razão para isso é: sua consciência não está sujeita à Escritura, mas à tradição, à cultura, a opiniões e preferências pessoais. E eu posso citar alguns exemplos. O primeiro e mais óbvio deles é o caso da bebida. Muitos, irmãos, muitos, seja pela má experiência com a bebida alcoólica, seja pela opção legítima de ser abstêmio, ou seja pelo ensino que receberam, creem e defendem que ingerir bebida alcoólica é pecado. Em toda e qualquer situação e circunstância, ingeri-la é pecado. No entanto, meus irmãos, a Escritura diz o contrário. A Escritura diz o contrário. O vinho, inclusive, ele é retratado em diversas ocasiões como uma bênção divina. E não por acaso, o primeiro milagre do Salvador foi a multiplicação, a transformação de água em vinho. Então, o que precisamos ter em mente é: a Escritura condena abertamente a embriaguez, a dissolução, a imoderação. Ela não condena a bebida, o ato de beber em si. Outros exemplos também são os usos e costumes que são impostos por algumas igrejas. Por exemplo, o homem não pode usar barba. Então, o São Paulo já teria que fazer. Os outros irmãos aqui. As mulheres não podem usar nada além de saias e vestidos. E é claro, meus irmãos, todos nós concordamos que se deve ter modesto bom senso, mas não atropelando o ensino bíblico. Nós podemos dizer o mesmo sobre proibições do tipo: crente não pode jogar futebol, crente não pode fazer artes marciais, crente não pode ler livros que não sejam religiosos. Meus irmãos, o caminho para você não ser escravizado por doutrinas e ensinos dos homens é ter sua consciência educada pela palavra de Deus. Ou como diz o apóstolo Paulo, manter todo o pensamento cativo a Cristo. E aí, crianças, olha, presta atenção aqui, ó. Viu, Cecília? Tem um homem e uma Maria. Axa, tem um homem chamado Martinho Lutero. Já ouviu falar de Martinho Lutero? Martinho Lutero foi um reformador alemão. Ele foi muito importante para a reforma da igreja. E ele teve um momento, quando ele ficou contra a igreja católica, que ele foi chamado num concílio e disseram assim para ele: ó, ou você, viu, Maria falou, ou você nega o que você escreveu e você falou, viu, Érico? Ou você vai ser expulso da igreja e você corre perigo de vida. Diz assim, ó, ou você nega o que você falou, ou você pode ter muito problema. Sabe o que ele falou, Érico? Ele disse assim: Giovana, eu não posso ir contra a minha consciência, porque a minha consciência, Rebeca, está cativa à palavra de Deus. A minha consciência. Quem é o Senhor da consciência, Sara? Só o Senhor. O Senhor por meio da sua palavra. Então, meus irmãos, o que isso significa em termos práticos? Há duas diretrizes que eu gostaria que vocês guardassem e não esquecessem. Primeira, nem tudo que fere a minha consciência é pecado absoluto. Nem tudo que fere a minha consciência é pecado. Especialmente se não há respaldo na Escritura. Segundo, nem tudo que é lícito convém ser praticado desconsiderando o amor e o cuidado com os meus irmãos. Eu creio que essas são duas diretrizes muito importantes. E o caminho para ter a consciência cativa ao Senhor é ter o coração e a mente cheio da palavra de Deus. Quanto mais cheio
quanto mais preenchido, quanto mais você pensar, não os seus pensamentos, mas os pensamentos de Cristo, mais você terá a sua consciência cativa. E você vai pensar, olhar e viver o mundo, não à luz de suas preferências, tradições, mas à luz da palavra de Deus. Leia a palavra. Preencha sua mente com a palavra de Deus. Segundo lugar, se o teu coração te acusa, lembra-te do Evangelho. Deus é maior do que o teu coração. Olhe para mim, preste atenção. Vocês estão muito dispersos hoje, preste atenção. Se o teu coração te acusa, nós precisamos lembrar do Evangelho, meus irmãos. Deus é maior do que o nosso coração. E é fato, meu querido, que você sendo pecador, como eu sou, nós vamos pecar. E quando nós pecarmos, nós seremos acusados e muitas vezes condenados pela nossa consciência. E Satanás, que é o acusador, ele vai tirar proveito da acusação da tua consciência. E sempre que possível ele vai te atormentar. Ele vai atribular a tua alma. Ele vai te encher de angústia ao ponto de, se possível, roubar a tua paz e te fazer perder toda a esperança. É isso que o acusador faz. Ele quer que já agora você se sinta no mais profundo inferno. Já agora. Mas qual é a esperança, meus irmãos? Qual é a esperança para uma pessoa que chegou até aqui hoje com a consciência ferida, atribulada, sentindo-se, como disse, já no fundo, no mais profundo abismo? Qual é a esperança? É que a consciência, ela não tem outra palavra. O veredito final não pertence à consciência, ao nosso coração. A sentença final pertence a Deus, que é maior do que o nosso coração. E você me pergunta, se Deus é santo, como é que isso pode ser uma boa notícia? Sendo Deus maior que o meu coração, Ele é santo. Como isso é uma boa notícia? Por causa do Evangelho. Meus irmãos, Deus conhece nosso íntimo. Ele sabe que eu, você, todos somos pecadores. Não merecemos o seu favor. Mas Ele, como li no autor aos Hebreus, Ele entregou o seu Filho para, por meio de seu sangue perfeito, purificar a consciência do seu povo de suas obras mortas. Cristo justo, Ele viveu perfeitamente. Ele entregou-se como oferta pelo pecado, verteu seu sangue para purificá-lo. E por meio dele, crentes imperfeitos têm paz de consciência, tendo sido, pois, justificados pela fé em Cristo. Temos paz com Deus. Paz de consciência. A alma em paz com Deus. Portanto, mesmo que você peque, entenda, esse não é um incentivo ao pecado. Mas mesmo que você, cristão, peque, que a tua consciência te acuse, você não vai ser definitivamente condenado, porque o veredito final não pertence à consciência, pertence a Deus, e Deus em Cristo o justificou pela fé. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus. E à medida que você crê no Evangelho, que você permanece nos seus deveres como cristão, como é o caso do amor, Deus vai alimentando essa certeza. Você vai crescendo quanto à segurança de pertencer à verdade. Amém? Estamos meditando no tema a confiança do cristão diante de Deus. Vimos em primeiro lugar, Deus nos assegura que somos da verdade. Em segundo, Deus ouve as orações dos que o obedecem. Deus ouve as orações dos que o obedecem. Verso 21 diz assim: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, meus irmãos, Deus sendo juiz, Ele pronuncia um veredito mais autoritativo. E Deus silencia a acusação da consciência, porque em Cristo a consciência é purificada das obras mortas do pecado. Então, no momento em que o coração não mais nos acusa, é dito, temos confiança diante de Deus. E olhe para mim, nós podemos entender a verdade do texto pela experiência própria.
Uma consciência culpada serve de barreira entre Deus e o homem. Uma consciência culpada frustra a comunhão e a intimidade. Logo, quando desfrutamos paz de confiança por causa, paz de consciência por causa de Cristo, o que acontece, irmãos? Temos a comunhão restaurada, temos confiança no lugar da dúvida, nos aproximamos diante dele. Eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra, confiança. No grego clássico, meus irmãos, esse termo, o mesmo termo que é usado aqui, ele significava o seguinte: a liberdade que um cidadão grego tinha de comparecer a uma audiência pública, de falar sem medo diante das autoridades. A liberdade de expressar-se, de falar perante as autoridades e o povo sem medo. Só que o termo, quando usado pelos autores do Novo Testamento, ele se refere mais à ousadia, à confiança diante de Deus. E essa palavra, confiança, a palavra no original, é a mesma usada na carta aos Hebreus, quando lemos. E ele diz, olha só, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. É a mesma palavra. Confiadamente. Da mesma forma, quando Paulo escreveu aos Efésios, ele disse assim, no capítulo 3, no capítulo 4, pelo qual, ou seja, por meio de Cristo, temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. É o mesmo termo, irmãos, que está sendo usado. Então, preste atenção, tendo a consciência purificada pelo sangue de Cristo, o cristão tem liberdade de falar. O cristão tem liberdade de aproximar-se diante de Deus, mas com uma confiança filial. Com a confiança de um filho que achega-se diante do Pai. E aí no verso 22, João explica isso dizendo: e aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, irmãos, com a consciência purificada, o cristão aproxima-se de Deus, tem liberdade para se aproximar, para falar. E aí João é específico, de fazer pedidos a Deus, de orar, de fazer pedidos ao Senhor. Está usando a linguagem da oração. E foi com esses termos, meus irmãos, que Jesus encorajou seus discípulos à oração. Ele disse: tudo o que pedirdes em meu nome, isso o farei. E note, é o mesmo tipo de certeza que João está dando aos leitores de sua casa. Olhe para o texto mais uma vez, olha. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Você percebe como a promessa ela não é feita no tempo futuro, e aquilo que pedimos, receberemos. Mas no presente, aquilo que pedimos no presente, recebemos no presente. Isso se dá, meus irmãos, porque Deus é fiel à sua palavra. Agora vá comigo. 1 João capítulo 5, verso 14. 1 João capítulo 5, verso 14. Olha só a palavra. E esta é a confiança que temos para com Ele. Qual é a confiança, meus irmãos? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Veja, esse versículo, capítulo 14, capítulo 5, verso 14, ele é fundamental para a interpretação do 22. Por quê? Porque o texto não está ensinando no capítulo 3 que a obediência pode coagir, forçar Deus a atender nossas orações. João não está falando na oração em termos de uma dinâmica de justiça por obras, do tipo, quem obedece garante a resposta às suas orações. Mas o que os apóstolos João estão nos ensinando? Preste atenção. Há uma relação clara entre a oração eficaz e a obediência. Uma relação entre a oração que Deus atende e a obediência. Isso está claro no texto, porque ele diz, volte mais uma vez seus olhos para o verso 22.
e aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Qual é a interpretação coerente do texto? Porque Deus se agrada em atendê-los. Perceba. Porque são orações feitas segundo a vontade de Deus, por pessoas que conformaram sua vida à vontade de Deus. Orações feitas segundo a vontade. Por pessoas que se conformaram à vontade de Deus. O que isso significa? Que guardam os seus mandamentos. Então, nessas condições, e somente nessas, irmãos, o fiel pode esperar com certeza, com confiança, receber aquilo que é pedido. E aí tem o verso 23 que diz: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então o apóstolo foi claro em dizer que Deus se agrada em atender a oração dos que guardam os seus mandamentos. E o que ele tem em mente? Ele tem em mente um mandamento específico, aqui ele menciona dois. Crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo conforme apresentado no Evangelho e amar uns aos outros. Os que guardam os seus mandamentos, estes mandamentos em específico, estes têm garantia de que se pedirem segundo a vontade de Deus, recebem o que pedirem. Nós vamos à aplicação do texto. Prestem muita atenção, por favor. Nós temos aqui, meus irmãos, o encorajamento tanto à obediência quanto à oração. Por favor. Nós vimos que o apóstolo deixa claro que há uma relação entre a oração que Deus atende e a obediência. Isso não dá para negar, está claro no texto. Só que para alguns pode ser um problema entender essa relação. As pessoas podem se perguntar: então quer dizer que a minha obediência é uma espécie de barganha? Se obedeço, Deus está obrigado a me atender. E essa não é a lógica para se entender o que está sendo ensinado aqui. E eu quero apresentar a vocês alguns versos da Escritura que vão ajudá-los na compreensão do texto. Então, preste atenção. O salmista disse assim, ó: os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O sábio em Provérbios: o Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. Aí quando passamos do Antigo para o Novo Testamento, o mesmo princípio segue em funcionamento. Por exemplo, o apóstolo Pedro, ele diz: porque os olhos do Senhor, é quase linguagem de Salmos, ele diz, ó, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O Evangelho de João, a primeira carta de João, verso que lemos, no verso 14 do capítulo 5, ele diz que esta é a confiança que temos para com ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. Irmãos, como compreender esses textos? Precisamos de uma leitura pactual. Você precisa ler a Bíblia pactualmente. E o que é que eu quero dizer com isso? Como Deus se relaciona com o povo que ele salva? Pactualmente. E no pacto, Deus prometeu recompensar a obediência com bênção, castigar a desobediência. Essa é a dinâmica do pacto, meus irmãos. Portanto, quando o povo de Deus o obedece, Deus o favorece. Isso inclui atender às orações do Senhor. E esse, meus irmãos, é um grande encorajamento à nossa obediência. Quando obedecemos a Deus, não porque a nossa obediência é merecedora de bênção, mas Ele graciosamente se agrada em recompensar nossa obediência perfeita com o seu favor. E note, não estou falando de salvação, estou falando de oração.
pense comigo com honestidade. Não faz o menor sentido alguém se dizer crente. Se dizer crente vivendo em desobediência e com expectativa que Deus atenda as suas orações. Será, meus irmãos? Seria justo? Seria sensato? Seria coerente com o caráter de Deus nos ouvir, mesmo quando insistimos em pecado? Não é que quando pecamos, porque pecar, todos nós pecamos. É quando insistimos, permanecemos em pecado e em desobediência. Seria sensato e coerente com o caráter do nosso Deus. E aí muitos se sentem frustrados, minhas orações não são respondidas. E julgam que o problema está em Deus, não está neles. O problema está em Deus. Só que o texto levanta uma indagação, meus irmãos. Eu tenho guardado os mandamentos de Deus. Eu tenho feito todo o esforço possível, como crente, estando em comunhão com Deus, de viver uma vida que lhe agrade. Você precisa responder essas indagações. E aí talvez você pode se surpreender em descobrir que o problema está em você. O problema está em mim, não em Deus. Talvez o problema esteja em nós. Mas além disso, além do encorajamento à obediência, esse texto tem uma advertência quanto às nossas orações. Por que, meus irmãos, nós não recebemos de Deus o que pedimos? E aí Tiago, na sua carta, dá uma resposta interessante. Ele diz, primeiro, porque você não pede. Só recebe o que pede. Mas talvez é o caso de você pedir, mas você esteja pedindo mal. O que é que ele quer dizer? É que as nossas orações, meus queridos, podem estar recheadas de dúvida, de más motivações. Você pede, mas pede sem fé. Pede sem confiança, sem expectativa de receber. Por outro lado, talvez você esteja orando por coisas totalmente legítimas. Você está orando por um cônjuge, por filhos, por uma casa própria, por um empreendimento, por melhora das condições financeiras, etc. Podemos citar vários exemplos. Você está orando por coisas totalmente legítimas, mas com motivações totalmente egoístas, de forma errada. Talvez você esteja pedindo, mas seu interesse está unicamente no seu prazer, na minha realização, e não com a promoção da glória do reino de Deus. E aí, o grande problema, queridos, é que pensamos que Deus está na obrigação de nos dar o que pedimos, quando pedimos. Eu quero que você entenda, irmãos, Deus não nos prometeu dar um iPhone 16. Deus não nos prometeu uma casa na praia e um carro do ano. Eu encorajo a todos a orar por filhos. Eles são uma bênção, irmãos, mas ao mesmo tempo não são promessa do Senhor. Às vezes, irmãos, Deus nos atende, mas as coisas não se dão da nossa forma e do nosso tempo. E o que precisamos aprender? Precisamos orar segundo a vontade de Deus. Pedir por coisas segundo a vontade de Deus. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ter orações coerentes? Olha para cá. Conhecendo a sua palavra. Como você vai pedir por coisas que agradam a Deus sem conhecer sua vontade? Você precisa conhecer sua palavra para estar familiarizado com aquilo que agrada a Deus e conformar suas orações à vontade de Deus. Eu vou lhe dar um exemplo. Tenha como padrão para suas orações a oração do Pai Nosso. Deus promete atender a tua necessidade. Olha para mim. Ele não promete atender o teu luxo. Ele promete te dar pão. Ele não promete realizar os teus anseios e luxos. Ele promete te fazer santo, meu querido. Se você buscá-lo, Ele vai santificá-lo. Mas Ele não promete fazer você próspero financeiramente.
Ele promete fazer tudo cooperar para o bem do teu espírito. Mas ele não promete te livrar de todo sofrimento, nem realizar todos os teus sonhos. Então, quanto mais nós alinhamos nossas orações à vontade de Deus revelada na sua palavra, aí você pode ter certeza de que está pedindo segundo sua vontade. E pode ter toda a segurança e confiança de recebê-lo na forma e no tempo de Deus. E por fim, última aplicação deste ponto. Tenhamos confiança ao nos achegar a Deus em oração. Crianças, prestem atenção aqui, ó. Temos confiança para nos achegar diante de Deus. Era uma vez, presta atenção, Sara, olha para cá. Era uma vez, Giovana, um súdito que queria falar muito com o seu rei. Ele entrou no castelo todo feito de ouro, um castelo bonito. Ele entrou e ele esperou na porta da sala do trono onde o rei costumava ficar sentado. Ele, quando começou a olhar para o castelo, crianças, ele começou a ficar muito envergonhado. Porque as roupas dele eram sujas, ele estava sujo, ele não era rico de nobre nascimento. Ele ficou só de longe assim, ó, olhando o brilho na porta do trono. E uma hora ele começou a pensar assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora. Porque alguém como eu não é digno de entrar na presença do rei. E aí, Aurora, ele virou as costas e ele estava indo embora. Quando ele ouviu um barulho, as grandes portas da sala do trono se abriram. E lá de dentro da sala do trono ele ouviu uma voz dizendo assim, ó, filhinho, pode entrar, não tenha medo. Você pode falar o que você precisa. Sabe de quem era a voz, Rebeca? A voz era do rei. Filhinho, pode entrar. Irmãos, essa ilustração, que alguns diriam ilustração infantil, ela já resume tudo. Nós somos estes. Nós somos estes inadequados, irmãos. Indignos. Imperfeitos. Mas Cristo, ele escancarou as portas da sala. Cristo rasgou o véu, meus irmãos, que nos separava. E agora, inadequados, imperfeitos, pecadores, têm livre acesso a Deus, porque Cristo justo conquistou-nos o acesso. As salas do trono não estão entreabertas, não estão temporariamente, vez ou outra, estão permanentemente escancaradas abertas, para que todos os filhos de Deus entrem, não com timidez, com confiança, não com medo, com ousadia, certos de que Deus não vai ignorá-los, Deus não vai impedi-los, Deus não vai rejeitá-los, porque em Cristo Ele recebe, Ele vai ouvir as nossas orações, nos atender, se pedimos segundo sua vontade. Amém? Ore com confiança, querido. Não ore com timidez, não ore com incredulidade, não ore com incerteza. Ore com confiança. Porque em Cristo você pode fazê-lo. Deus vai ouvir, Deus vai receber. Por último, a confiança do cristão diante de Deus. Primeiro, Deus nos assegura que somos da verdade. Em segundo, Deus ouve as orações dos que o obedecem. E por último, verso 24, Deus habita os seus por meio do Espírito. Deus habita os seus por meio do Espírito. Verso 24, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Pelo Espírito. Então, irmãos, como nós temos visto ao longo da carta, é do interesse de João que seus leitores permaneçam. E ora permaneçam em Cristo, ora permaneçam no Evangelho, porque essa é a linguagem da comunhão, do relacionamento
salvador com Deus por meio de Cristo. E dentro dessa linha de raciocínio, João diz que a obediência é indispensável para a comunhão com Deus. Não como causa, olhe para mim, não como causa. Ou seja, porque obedecemos e estamos em Deus, mas como evidência, como prova de que estamos nele. Dessa vez, meus irmãos, ele vai além. O crente não só permanece, o crente permanece e Deus permanece nele. É uma permanência mútua. Mas como o cristão pode ter certeza da permanência de Deus em si? Como eu posso saber que Deus, o Espírito, ou que Deus habita em mim? Ele diz, você pode saber, Deus permanece, porque o Espírito que Deus nos deu habita em nós. Pelo Espírito que Ele nos deu. E é a primeira vez que o Espírito Santo é explicitamente mencionado. Ele vai voltar a aparecer, capítulo 4, capítulo 5. Mas de acordo com ele, Deus permanece no crente por meio do Espírito. Se você é uma pessoa curiosa, como são as crianças, né? Nós não temos abundância de detalhes, como é que funciona a habitação do Espírito de Deus no crente. Nós não temos como explicar, como decifrar isso. Mas esse é um fato que é assumido como verdade em diversas ocasiões da Escritura. Paulo ensina isso na carta aos Efésios, quando diz, por exemplo, que Cristo habita o coração dos crentes pela fé, por meio do Espírito. Ele diz, nos conceda, preste atenção, que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Como é que Cristo habita no coração do crente? Pela fé, através do seu Espírito. E essa verdade está em acordo com as promessas que o próprio Cristo fez, de enviar um Consolador que habitaria nos seus discípulos. E olha só, vocês lembram que vez após vez eu digo que o conteúdo do Evangelho dialoga com o conteúdo da carta. No capítulo 14 de João, verso 23, preste atenção no que ele disse. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então veja, anteriormente ele falou, há uma relação entre a obediência eficaz e a obediência. E aqui Cristo faz de uma condicional de permanência no crente o fato deste obedecer. Sobre quem o Espírito vem e permanece? Sobre o que obedece a sua palavra. Sobre o que guarda a sua palavra, que é a mesma condição que é apresentada por João aqui na sua carta. Aí Paulo aos Coríntios, dizendo que não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. É a mesma verdade. O Espírito habita o crente. Mas esse Espírito dá sinais claros de sua presença. Porque o apóstolo Paulo aos Romanos diz, o Espírito de Deus testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, esse tipo de certeza sobre a qual João fala aqui, o Espírito de Deus que habita no crente, dá certeza ao Espírito do homem que este é filho de Deus e que este está na verdade. Então é possível saber que ele habita os filhos de Deus, tanto por seu testemunho, preste atenção, como pelo tipo de vida que ele produz. Pelo tipo de vida que a pessoa habitada pelo Espírito produz. E aqui eu vou às aplicações finais. Quais critérios práticos, meus irmãos, nós podemos empregar, além da obediência, como já ficou claro no texto? Quais são os critérios para sabermos se somos habitados pelo Espírito? Como você pode saber, meu irmão, que você tem de fato o Espírito Santo de Deus? A primeira resposta é que o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade. E eu pergunto, você tem crescido? Melhor, antes dessa pergunta, você conhece a verdade? Você conhece e crê no Evangelho? E se crê, você tem feito progresso no conhecimento deste Evangelho. Essa verdade não só o libertou, essa verdade o tem feito crescer. Esse é o primeiro critério. O Espírito da verdade habita nos crentes e os conduz à verdade.
Segundo, este espírito é um espírito de santidade. Você tem levado uma vida santa. Você tem crescido em pureza. A presença do Espírito na sua vida tem o feito mortificar o pecado e praticar a justiça. Porque se vivemos e permanecemos em pecado, como João já deixou muito claro, o Espírito de Deus não habita em nós. Terceiro, o Espírito Santo é o Espírito de serviço. O apóstolo Paulo diz tanto na carta aos Efésios como na carta aos Coríntios, no capítulo 12, que este Espírito abençoa, que Cristo, por meio do seu Espírito, abençoa a sua igreja conosco. E esses dons devem ser empregados a serviço da igreja para a sua maturidade e edificação. E a pergunta a ser feita é: eu tenho empregado os dons que recebi de Deus por meio do seu Espírito a serviço da igreja? Se sou habitado de fato pelo Espírito, eu sou conduzido, meus irmãos, não a uma vida de omissão, de preguiça, de desinteresse quanto ao serviço e edificação da igreja, mas uma vida de engajamento na missão, em seu crescimento. O espírito do serviço, o espírito que nos abençoa com bons para servir a igreja. Quarto, é o espírito de oração, meus irmãos. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Romanos, que não sabemos como orar, mas que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, a presença do Espírito em nós tem nos inclinado à oração, tem nos feito perseverantes em oração, porque pessoas que são habitadas pelo Espírito não só sentem desejo, mas oram, perseveram e encontram prazer em oração. Será, meus irmãos, que a nossa vida dá evidências claras que somos habitados por este Espírito, o Espírito de Deus. Porque não é possível que uma pessoa onde o Espírito fez dele sua morada não tenha sido transformada, não tenha sido movido à pureza, ao conhecimento da verdade, ao serviço, à oração e à obediência. Ouvimos ao ouvido. E eu concluo dizendo, meu querido, se você é crente, você tem grande confiança diante de Deus. As salas do trono não estão entreabertas. Você não está inseguro nas mãos de Deus. Ele tranquiliza o nosso coração, porque Deus é maior que o nosso coração. E Cristo purificou nossa consciência do pecado. Estamos em paz com Deus, temos livre acesso a Ele. Mas se você é descrente, o Evangelho da noite de hoje não é somente oferecido a você. O Evangelho lhe é apresentado na forma de mandamento. O mandamento é: creia. Creia no nome de Jesus Cristo e seja salvo. Rejeitar a Jesus Cristo fará de você objeto de condenação, da ira e da reprovação divina. Creia. Atenda ao mandamento de Deus. Creia e seja salvo. Oremos ao Senhor nessa história. Senhor, graças te damos por tua palavra. Que esta palavra, ó Deus, produza os frutos assim, determinados por ti, Senhor. Deus, ajuda-nos a provar de grande confiança diante de ti. Eu peço isso a ti, Senhor. Enche o nosso coração com a confiança, a segurança que nós, os que cremos, temos diante de Deus por causa de Jesus Cristo. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém.